Pesquisa do Ministério da Saúde mostra que o número de obesos estabilizou no Brasil. O estudo indica, porém, aumento do índice de pessoas com sobrepeso. Para falar do assunto está aqui o professor titular de endocrinologia da Universidade Federal de São Paulo, Antônio Roberto Chaca, a quem eu agradeço a presença. Obrigada, doutor. Muito obrigado, Adriana. Doutor Chaca, quando é que uma pessoa deixa de estar com sobrepeso e se torna um obeso? Na verdade, nós temos números, o índice de massa corpórea, que é uma relação entre o peso e a altura do indivíduo. Esse índice de massa corpórea, na minha opinião, quando passa de 30, ele já tem sobrepeso. Quando passa de 25, ele já tem sobrepeso quando a gente é bem exigente. E já começa a entrar, depois de 30, no que a gente chama de obesidade. Mas é importante o seguinte, o indivíduo, às vezes, não é tão pesado, mas se ele tem barriga, sedentário, fumante, ele tem muito mais risco, às vezes, de ter problemas cardiovasculares e outros problemas de saúde do que propriamente o indivíduo que é obeso, mas é retão, ele é grande porque é grande. Então, não é só o peso. A gente diz muito o peso, o índice de massa corpórea, mas é o exame do paciente, você já vislumbra se é um paciente de risco ou não, mesmo com peso que não está tão acima da média. São os indivíduos que a gente chama de risco, né? A gente quer tratar a obesidade, justamente o excesso de peso, para evitar problemas futuros, tipo infarto do miocárdio, derrame cerebral, o excesso de peso é acompanhado de pressão alta, diabetes. Então, são várias as complicações, doenças nas articulações, na coluna. Então, a gente tem que reconhecer o paciente que tem excesso de peso, mas também o paciente que, apesar de não ser tão pesado, ele não está com a saúde boa. Agora, doutor, qual a avaliação que o senhor faz dessa pesquisa do Ministério? Não dá para aliviar, não, né? Fundamental, porque... Apesar do número de obesos ter diminuído, né? Fundamental no seguinte sentido, Adriana. O Ministério da Saúde acompanha anualmente, é uma espécie de monitoração, como está o peso no país, através de uma pesquisa aleatória com vários indivíduos de diversas classes sociais, de sexo masculino e feminino, entra também adolescente, para saber se realmente o que a gente chama de epidemia da obesidade, epidemia não é só doença contagiosa, é quando tem muitos casos ocorrendo, se isso está diminuindo. Então, o obeso é reservado o nome obesidade, obeso, para aqueles que têm grande excesso de peso, né? Isso está diminuindo, ou pelo menos está estabilizando de acordo com o Ministério da Saúde. Essas pesquisas do Ministério são fundamentais para que a gente tenha um panorama desse tipo de problema no Brasil. E de saber também se houve mudança de hábitos também, né, doutor? Está havendo algum resultado, mudanças de hábito para ver se tem resultados, né? E o que tem acontecido é que os pacientes com sobrepeso têm aumentado, mas não os pacientes obesos mesmo, isso não tem aumentado. E talvez isso seja reflexo, como o próprio Ministério da Saúde reconhece, por uma mudança no estilo de vida das pessoas. Hoje se fala muito mais, até do ponto de vista estético entre os jovens, né, que você tem que fazer mais exercício, tem que ter uma alimentação mais saudável. É nesse sentido que é muito válida a pesquisa do Ministério da Saúde. Eles mostram isso na pesquisa, inclusive, também, né? Que aumentou o número de pessoas com hábitos saudáveis, né? Sem As pessoas dúvida estão alguma. se alimentando melhor, fazendo exercícios, né? Porque tudo isso é dependente do nosso estilo de vida moderno. É o computador, você vê assim numa sala, um escritório, todo mundo sentado, né? É no computador, muito tempo sentado, sem dúvida alguma. Pouco tempo para comer, aí come qualquer coisa, né? Come rápido, comer estressado não é bom. Então, tudo isso tem que ser mudado através de campanhas que o próprio Ministério da Saúde, há alguns anos, já antes do presidente Lula, etc., o ministro José Serra já tinha iniciado a campanha do peso saudável, deixar as pessoas com peso mais saudável. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Michelle Obama, a primeira-dama, pegou como bandeira o combate à obesidade infantil.
E Que lá é mudando o muito lanche- grande, né? Muito grande. Muito grande. Mas mudando os hábitos de lanches nas escolas infantis, primária, etc. Tal. Isso tem dado algum resultado, porque mais do que a gente tratar a obesidade ou o excesso de peso, é prevenir. Viu que está ganhando um pouquinho, toma medidas importantes, porque depois que ganha peso, a coisa parece que enraizada, e é a grande dificuldade de você fazer o paciente obeso perder peso, e talvez perde, mas a manutenção é difícil. Então a gente tem que fazer um trabalho muito grande com o paciente para que ele possa manter o peso e não ganhar novamente, que isso é frequente. A gente consegue fazer perder peso através de dieta adequada, aumento de exercício, às vezes medicações, mas muito frequentemente o excesso de peso retorna. Então, mais do que tratar a obesidade, são as pessoas se conscientizarem. Tem que evitar que Está ela ganhando chegue peso, nesse ponto, não né, deixa doutor? chegar, exatamente, Adriana. E aí tem a questão da educação também, da alimentação, que tem que começar nas escolas, né? Sem dúvida. Porque as crianças hoje vão cada vez mais cedo para a escola, ficam muito tempo, né? Porque as mães trabalham. Então tem que começar na escola também, né? Sem Essa dúvida consciência, alguma. né? O lanche nas escolas tem que ser modificado. Alimento industrializado não deve entrar, deve levar frutas, leite, derivados do leite, queijo. É essa a maneira certa. Quais são os principais vilões, então? Então, a gente diz culpa muito determinados alimentos, por exemplo, os carboidratos. Carboidratos, por exemplo. E sem dúvida, o carboidrato, não vamos chamar de vilão, mas se o paciente comer muito carboidrato, ele vai ganhar peso. Carboidratos são os doces, as massas. E principalmente nesses últimos anos houve aumento do número de pessoas com sobrepeso por causa da industrialização dos alimentos. Você vai no supermercado, por exemplo, pacote de bolacha é acessível na maioria das vezes, né? O que não era no passado. A dona de casa tinha lá que untar a assadeira, fazer o biscoitinho, ela guardava com carinho para uma visita e não deixava a molecada comer. É. Hoje compra no supermercado, Fica tudo à disposição, recheada, né? não sei o quê, e isso tem aumentado, É. feito com que as pessoas aumentem e ganhem sobrepeso. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui Muito no nosso obrigado, jornal. A TV Adriana. Câmara está aberta para falar sobre esse assunto. Eu hora acho que que o a senhor mídia, quiser. na medida de transmitir bons conceitos, faz um papel muito bom. Muito obrigado obrigada. pela oportunidade. Obrigada.